Meu querido irmão e meu amigo, é com grande alegria que estamos mais uma vez aqui diante da presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da palavra do Senhor, para trazer-lhes mais uma lição preciosa ao nosso coração. Eu sou grato a você que tem nos acompanhado todos os dias através da mensagem pregada. A você que tem enviado as mensagens aos seus amigos, parentes, aos grupos, tem de alguma maneira espalhado a mensagem do Evangelho. Eu quero agradecer imensamente a sua fidelidade e quero pedir que você continue orando por mim, a fim de que Deus esteja me dando sempre a graça de estar pregando essa palavra santa e poderosa, na expectativa de que possa estar ajudando as pessoas que estão nos ouvindo. Esta é a nossa intenção e eu creio que essa também é a intenção do coração de Deus. Portanto, muito obrigado por você que tem nos acompanhado todos os dias. Nós queremos, nesta mensagem, falar sobre gratidão. Você tem algo a agradecer a Deus nesse dia? Por quais benefícios da parte de Deus você está grato a Ele? Eu quero ler um texto que está nos Salmos, especialmente no Salmo 116, versículo 12. Olha o que disse o salmista: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que será que Deus havia feito ao salmista é que ele estava, por esses benefícios, tão agradecido? Olha como a palavra de Deus ela é espiritual e ela se discerne espiritualmente. É necessário que tenhamos também a mente do Senhor para que possamos compreendê-la. E ela se discerne ou se revela através do Espírito Santo. Por isso nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos dê a capacitação do Espírito para que possamos estar compreendendo aquilo que Ele quer nos dizer através da lição deste momento. Vamos orar então, feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com o Pai agora. Pai querido, Pai de amor, obrigado por mais uma oportunidade que temos de estarmos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, para juntos aprendermos mais uma lição. Rogamos que o Espírito do Senhor esteja neste momento, através da Tua palavra, abrindo as nossas mentes, dando-nos, ó Deus, a inteligência espiritual para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a dizer a nós através da Tua palavra pregada e ensinada neste momento. Abençoa, Deus, o meu irmão, o meu amigo, abençoa o seu dia, abençoa o seu trabalho, a sua família. Eu oro agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O salmista estava profundamente, ternamente agradecido a Deus por algo que ele havia recebido de Deus. Às vezes eu fico perguntando o que nós temos na nossa vida como benefício da parte de Deus que nos move a usar tal expressão que o salmista usou. Vamos ser sinceros, o que você recebeu nesta manhã da parte de Deus como benefício pelo qual você está agradecido? Aliás, há pessoas que não agradecem a Deus, se deitam, se levantam, vão para o trabalho, voltam, descansam de novo, levantam no outro dia e aquela rotina de todos os dias e não agradecem a Deus absolutamente por nada. Ora, só o fato de poder levantar de manhã, poder andar, poder ver, ouvir, falar, sentir e lembrar já é um grande benefício em si mesmo, e tudo isso provém de Deus, com certeza absoluta. Portanto, nós temos aí motivos e mais motivos para estarmos agradecidos a Deus pelos benefícios que Ele tem feito a nós. O salmista achou pelo menos 3 razões que são profundas demais para nós pecadores, pelas quais ou pelos quais ele estava profundamente, ternamente agradecido a Deus. Eu espero que a lição desta manhã
possa estar falando de maneira bem profunda ao seu coração. A você, meu irmão, que já é uma pessoa salva, que possa estar aprendendo através dessa lição, estar agradecendo a Deus pelos grandes benefícios recebidos dele. A você que ainda não é salvo, meu amigo, que esta palavra possa te conduzir a um profundo conhecimento da palavra de Deus, a fim de que você possa, a partir deste momento, desta hora, desta mensagem, começar a agradecer a Deus por esses benefícios grandes da parte de Deus concedidos a você. Abra o seu coração. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus te ensinar. Deixa Deus colocar na sua vida os princípios da sua palavra e através daí você vai encontrar razões suficientes para estar gratos ao Senhor, como disse o salmista: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Bem, vamos para o versículo 8, porque aqui nós temos 3 grandes benefícios que o salmista recebeu de Deus, pelos quais ele estava eternamente agradecido. Olha o que diz o versículo 8 do Salmo 116. Porque tu livraste a minha alma da morte. Ele diz: Senhor, tu livraste a minha alma da morte. Observa que o salmista faz alusão à alma como a parte interna do ser humano mais beneficiada por Deus pelo grande benefício que havia recebido. Se lemos o versículo 7, ele vai dizer para a sua alma: volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. O salmista falava com a sua alma, e com a alma ele falava ao Senhor em profundo agradecimento, dizendo: Senhor, eu sou grato porque tu livraste a minha alma da morte. O que significa esta expressão para o salmista? O que significa essa expressão para mim e para você, meu irmão e meu amigo? Ora, livrar-se da morte é livrar do sofrimento eterno no inferno logo após partirmos deste mundo. A palavra do Senhor é muito claro quando revela para nós sobre alguns segredos sobre a morte. Senhor, tu livraste a minha alma da morte. No capítulo 6, capítulo 3 de Romanos, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, portanto estão mortos, sem vida. No capítulo 6, verso 23 de Romanos, ele diz: o salário do pecado é a morte. Esta morte teve princípio em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva, nossos pais, pecaram. No verso 26 do capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus lançou o homem fora do jardim do Éden. Quer dizer, houve ali uma ruptura, houve ali uma separação entre o homem e Deus. Naquele momento o homem morria, porque a palavra morte significa simplesmente separação. Quando o homem morre, o seu espírito separa do corpo, mas ali houve uma separação entre Deus e o homem. E esta separação passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Portanto, todos morreram. E o salmista diz: Senhor, tu livraste a minha alma da morte. Que maneira Deus utilizou para livrar o salmista da morte? Qual a maneira que Deus usou para livrar a você, a mim, dessa morte eterna, dessa separação eterna entre a alma e Deus? Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: porque em Adão todos morrem, portanto perdemos a vida no pecado, ou seja, pelo pecado. A morte é um resultado direto do nosso pecado, do pecado de Adão. Em Efésios capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que todos estão sem Deus e sem esperança neste mundo. No versículo 1 e 2 do capítulo 2 de Efésios, ele vai dizer que quando Deus nos achou, ele nos achou mortos em delitos e pecados.
Portanto, toda a raça humana morreu, toda a raça humana está morta, até que haja um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Por isso, João capítulo 6, capítulo 14, versículo 6, Jesus se apresenta como sendo a vida. Ele disse lá no versículo citado, eu sou a vida. Jesus Cristo é a vida. No capítulo 5, verso 14, aliás, desculpe, capítulo 5, versículo 24 de João, ele diz, todo aquele que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 10, verso 28, Jesus afirma, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o salmista tinha razão. Senhor, que te darei pelo grande benefício que me fizeste de livrar a minha alma da morte. O segundo benefício pelo qual o salmista estava eternamente agradecido está também ainda no versículo 8, a parte B do verso, quando ele diz, tu livraste os meus olhos das lágrimas. Tu livraste os meus olhos das lágrimas. Ora, é muito claro quando lemos na Bíblia Sagrada sobre o destino de todas as pessoas que morrem sem Deus. É o inferno. Uma pessoa que morre sem Jesus não vai para o céu. Existe apenas duas eternidades. Você e eu sabemos disto. Eu estou apenas refrescando aqui a sua mente, trazendo à memória aquilo que você e eu aprendemos desde a nossa meninice, que quando se parte deste mundo, não existe 3, 4, 10, 20 eternidades. Existe apenas duas eternidades, céu e inferno. Todas as pessoas que morrem em Cristo estarão com ele logo após a morte. Todas as pessoas que morrem sem Cristo imediatamente estarão no inferno, no suplício da alma, onde haverá pranto e ranger de dentes. O Senhor Jesus disse, e Mateus escreveu no seu livro, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 42, o seguinte, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha, Jesus foi muito contundente, muito direto, ao dizer que uma pessoa ao morrer sem ele, sem a salvação, sem a devida libertação espiritual, sem a vida eterna, essa pessoa será lançada no inferno. Nesse lugar, disse ele, haverá pranto e ranger de dentes. Ele repetiu isso no capítulo 8, versículo 12, também de Mateus. No capítulo 14, versículo 11 do Apocalipse, disse Jesus, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia, nem de noite, aqueles que vão para o inferno. Portanto, meu querido amigo, o salmista tinha razão de sobra para dizer, Senhor, que te darei pelos benefícios que me tem feito? Tu livraste os meus pés da queda. Aliás, os meus olhos das lágrimas. Senhor, eu não chorarei mais as lágrimas da perdição, as lágrimas do sofrimento. E o Senhor Jesus vai dizer em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, uma promessa grande para o futuro. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, nem lamento, porque as primeiras coisas passaram. Portanto, eis a grande e rica promessa de Deus para aqueles que recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O salmista tinha razão. Que te darei eu pelos benefícios que me tem feito? Tu livraste, Senhor, os meus olhos das lágrimas. Um outro benefício grandíssimo que o salmista tinha recebido de Deus e pode ser seu também neste momento, está na última parte do versículo 8. Tu livraste, Senhor, os meus pés
da queda. Tu livraste os meus pés da queda. Querido, uma pessoa que morre sem Deus, que morre sem Jesus, que morre sem a vida, que morre sem o livramento de Deus, é uma queda livre para o inferno. É como você tentar segurar uma avalanche de pedras sob uma teia de aranha. O nosso querido irmão Tiago escreveu dizendo que a nossa vida é como um vapor que aparece por um instante e logo desaparece. Ele está dizendo claramente para nós que num dado momento os nossos olhos se fecharão, a lâmpada se apagará. E se você está sem Cristo na sua vida, a sua viagem será uma queda livre para o inferno. Se você quiser ler em casa na sua Bíblia, leia Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Você vai ver ali na própria palavra de Jesus, ele dizendo que o homem rico morreu e foi sepultado, e já estando no inferno ergueu os olhos, estando em tormento. Já estando em tormento. Portanto, foi uma queda livre para o inferno. Não existe nada que possa deter uma alma depois que morre até chegar no inferno. A Bíblia Sagrada diz lá em Hebreus capítulo 9, verso 27, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo logo depois disto o julgamento, o sofrimento, o suplício da alma. O salmista tem a razão de dizer, Senhor, tu livraste os meus pés da queda. O salmista também, no Salmo 78, ele diz que viu os homens como que colocado numa esteira escorregadia, num caminho escorregadio, num dado momento, num fechar de olhos, eles poderão serem precipitados no inferno, no suplício da alma. Mas ele em Cristo Jesus, seguro nas promessas de Deus, confiados no Senhor, ele disse, tu livraste os meus pés desta queda. Olha, para o salvo existe uma saída maravilhosa. O apóstolo Paulo foi o homem que creu nas promessas de Deus. E ele escreveu uma carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 21, ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por que ele dizia que o morrer para ele era ganho? Ele vai explicar no versículo 23 do capítulo 1 ainda de Filipenses. De ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Para o apóstolo Paulo, a morte significaria duas coisas: partir deste mundo, partir desse corpo, e a segunda coisa era estar com o Senhor. Jesus prometeu no capítulo 14 de João, eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Na maior oração feita por Jesus, no capítulo 17 de João, ele disse ao Pai, quero, Senhor, que aqueles que tu me deste estejam comigo onde eu estou, para que vejam a minha glória que eu tenho contigo antes da fundação do mundo. O salmista tinha razão. Senhor, tu livraste os meus pés da queda. Na verdade, para o salvo há uma subida no momento da morte. No capítulo 16 de Lucas, que eu citei agora, nós temos ali o contraste entre um homem e outro. A Bíblia diz que um morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Querido, no capítulo 15 de Provérbios, verso 24, o salmista, ou seja, Salomão disse, o caminho para o sábio, para o entendido, para o homem de Deus, é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Porque o salmista também diz no Salmo 9, versículo 17, que todas as nações serão lançadas no inferno e todos aqueles que se esquecem de Deus. Portanto, amados, eu quero apresentar para você nesta manhã a única e exclusiva maneira de você estar livre de chorar as lágrimas da morte no inferno, de estar livre totalmente de sofrer o suplício, o sofrimento do inferno, de cair diretamente para os braços de Satanás. A única maneira é João capítulo 14, versículo 6.
Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Pedro afirmou no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, porque embaixo dos céus e em cima da terra não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O apóstolo João escreveu dizendo: aquele que tem o Filho tem a vida, o que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aquele que crê no Filho tem a vida. Creia agora, receba a vida e faça como fez o salmista. Seja grato ao Senhor, diga ao Senhor: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Porque, Senhor, tu livraste os meus olhos das lágrimas. Porque, Senhor, tu livraste a minha vida da perdição, os meus pés da queda. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Que nesta hora você abra o seu coração e receba o maior de todos os benefícios que Deus tem para você, a vida eterna. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.